Oi gente, tudo bom? Vocês estão lembrados de mim? Já faz um tempo que eu não faço nada de vídeo pro canal. E assim, eu acho que primeiro eu preciso me explicar um pouco o motivo disso. Na verdade, assim, eu dei uma parada porque lembra que desde quando eu voltei a fazer os vídeos eu falava para vocês que eu estava com o meu computador que tinha mandado arrumar ele, né? E depois eu fiquei fazendo num computadorzinho piorzinho. Era piorzinho, mas a qualidade de imagem era melhor, né? O resto eu não sei muito bem, porque assim, o áudio mesmo ele sempre saía fora, sabe? Aí eu precisava ir lá na mão e acertar com o tempo da fala. E aí voltou o computador e eu fiquei um tempão só testando o computador para ver se voltava ou não, porque esse computador é um computador velho, é um iMac que foi fabricado em 2012. Foi um computador que foi caro na época, hoje em dia algo semelhante seria muito mais caro ainda, né? Que para mim é preocupante, lógico, né? E por isso não dá para de repente ficar falando assim, joga fora essa porcaria e comprar outro, porque se na época estava caro, agora está muito mais caro ainda, né? Então o que acontece é que é um problema meio que recorrente do computador, porque esse computador é um modelo que teve um problema com a placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, ela sempre foi problemática, tanto é que ela deu recall, acho que uns 2 ou 3 anos depois que foi fabricado o computador. Aí realmente deu um problema que procurou aqui que o negócio não funcionava. E aí assim, essa placa de vídeo ela já foi trocada acho que uma meia dúzia de vezes. Algumas vezes até desnecessariamente, inclusive no final, nesses últimos tempos, porque em 2020 o computador, durante, né, a pandemia, o computador ele deu um curto-circuito, que houve uma instabilidade de energia e queimou alguma coisa dentro da placa-mãe. E aí eu tinha mandado para consertar. Consertou, mas foi um conserto meia boca, porque foi justamente na época da pandemia, em que nada estava funcionando. E aí não havia uma disponibilidade de placa-mãe nova, né? E aí o cara que arrumou ali, provavelmente ele deve ter pego de algum outro computador que já não funcionava mais e tudo mais. E aí começou a dar problema no computador. E assim, uma das coisas que queimava era a placa de vídeo. Queimava, derretia ali aquela solda, né, aquela pasta de solda, tinha que mandar colocar de novo. Deu um monte de problema e não foi só isso. Começou a queimar um monte de coisa, principalmente HD. Então assim, no final de toda essa jornada eu acabei perdendo todos os HDs externos que eu tinha, porque em algum momento algum HD ia queimar. Eu não sei por que acontecia isso. Aliás, eu não perdi só HD externo, eu acabei perdendo em um momento o HD do computador, que ele também queimou. Só para você ter uma ideia, eu perdi o HD original, perdi o HD que eu coloquei de novo, um outro HD que eu tinha comprado, mas aí já tinha sido muitos anos atrás, e agora eu estou no terceiro HD de dentro desse computador. E é o único HD que agora eu tenho, porque o resto eu perdi tudo. Né? Assim, teve um que era de trabalho, que na época eu perdi, foi na época que acho que queimou. Não, acho que foi um pouco depois que eu perdi tudo. Assim, tudo que era editável, né, dos meus trabalhos. Eu cheguei a ficar com pelo menos o portfólio, mas tudo que era editável eu perdi. As animações que eu tinha feito, tudo, até, sabe, as artes das animações, eu perdi tudo, cara. Você não faz ideia do prejuízo que foi. E aí eu tentei até, contratei aqui em Bauru, né, uma empresa que de repente faria isso, que não era a especialidade, mas me quebrou um galho, me conseguiu resgatar algumas coisas, mas aquele monte de arquivo com nome errado, né, tudo mudado. E assim, o principal na época, que era justamente o projeto dos Quanticons, que era na época que eu estava fazendo o projeto dos Quanticons, que eu estava fazendo as artes das páginas, né, dos Quanticons, eu perdi tudo. Aí eu tive um puta de um problema, porque na verdade quando eu fui fazer a iniciação científica, que já a primeira e a segunda foram dos Quanticons, né? Mas assim, na primeira eu já estava fazendo as artes e já estava com dificuldade para entregar a arte final dos quadrinhos. E aí quando eu perdi tudo e aí não tinha como fazer. Perdi tudo, aliás, me atrapalhou todo o resto. Aí eu, na segunda iniciação científica eu fiz uma outra história, né?
E aí, assim, a primeira acabou sendo que eu entreguei somente o roteiro e a montagem, né? O layoutzinho ali, um bonequinho montado, né? Rascunhado da história. E o pessoal aceitou, enfim, sabe? Eu acho que o pessoal não fazia muita ideia do aonde eu queria chegar em termos de finalização, né? Aí no segundo ano eu fiz um outro roteiro de uma outra história, que eu, inclusive agora eu perdi. Eu estou tentando ver se eu acho em algum lugar esse roteiro, porque eu não acho mais. Olha só para vocês verem o tamanho do prejuízo, né? Que foi da Chica da Silva, né? O primeiro é do Chico Rei. E aí, quando eu estava fazendo TCC, eu peguei o mesmo projeto, que era em cima da história do Chico Rei, fiz uma pesquisa em cima, e um dos motivos de eu não ter conseguido finalizar, de fazer arte final, foi o fato de eu ter passado o ano inteiro com esse computador indo para o concerto, né? Tanto é que eu lembro que faltava um dia para entregar o TCC, para colocar no repositório, e queimou o computador. Aí o que aconteceu? A sorte minha é que eu tinha uma cópia que não estava 100%, mas dava para resgatar no Google Docs, né? E aí pelo Google Docs eu consegui arrumar, terminar a formatação do TCC e enviar. Quase que eu não consigo. Quase que eu não consigo terminar toda a parte de documentação do meu TCC. Por causa do computador. E aí ele ficou meses e meses arrumando. Eu não dava mais. Eu tinha acabado de trocar. Eu acho que eu tinha trocado de novo a placa de vídeo. Sabe? De novo eu tinha trocado a placa de vídeo. E no mesmo ano eu já tinha trocado o HD, que é o HD do sistema, e essa placa de vídeo, sendo que a placa de vídeo eu tinha comprado uma nova um ano antes. E em um ano ela queimou de novo e eu fiquei pistola com os caras. Falei, como é que vocês me fazem um negócio desse? Acabou de... acabou de dar um ano, eu lembro que eu tinha acabado de pagar. E aí os caras tiveram que cobrar pela placa e não cobraram mão de obra, ficaram hiper mal e tal. E aí de novo deu esse problema. Aí eu mandei os caras arrumarem. Falei, eu quero que vocês resolvam isso. E aí o que o cara fez foi... O cara, procurou, virou de cabeça para baixo esse computador, né? E aí ele descobriu, assim, parece que na placa-mãe tem uma outra placa que fica colado nela, que nessa placa você coloca a placa de vídeo. Parece que é alguma coisa assim, entendeu? E essa placa estava com algum problema ali, que ela precisava ser trocada, precisava ser arrumada. E aí ele mandou esse computador aqui lá pro Nordeste, para não sei quem que cuida de Mac lá no Nordeste, o cara manja pra cacete. E aí, pelo que eu entendi, assim, mas dá um trabalho desgraçado pro cara. Aí o cara conseguiu arrumar, e aí ele me mandou de volta e falou assim, não me apareça com esse computador nunca mais na minha vida, que agora não vou mais mexer nele, cara. Não vou mais... Esquece, cara, não tem mais consertos daqui. E realmente ele tá todo fodido por dentro. Você ficar abrindo de novo, uma hora ele vai simplesmente desmontar, porque todas as partes de tanto monta e desmonta, monta, desmonta, monta e desmonta, né? Isso daqui é um negócio todo diferente, né? Um iMac é todo diferente. Você tem que abrir o vidro, você puxa para cá, e você tira não sei o que, aí você sabe, tudo encaixa diferente, entendeu? E nessa foi na mão de gente que também não entende muito de computador. Momento. Alô? Não fala. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente querendo vender. E aí foi isso, gente. Nem lembro o que eu tava falando direito, porque o telefone tocou, né? Mas assim, o computador ele ficou. O cara conseguiu arrumar, ele mandou, falou: não quero mais saber desse computador. Não vou cobrar nada, pelo menos isso, não vai cobrar nada mesmo, porque. Né? E o cara deve ter tido um puta de um gasto do caramba, né? Vamos combinar. Mas até aí, cara, o cara ele era para ter resolvido lá da primeira vez, né? O cara achou que era uma coisa simples e fez aquela coisa simples e não resolveu o problema. Então fica meio difícil também, né? Aí o que aconteceu? O meu computador ele voltou e aí ele falou: olha, não tem mais, eu não vou consertar e aqui não tem quem conserte na cidade de Bauru. Tem uma autorizada da Apple, parece que na cidade de Jaú, cara. Mas meu computador tá fudido, meu carro tá fudido, meu carro tá... Não quer dessas coisas de licenciamento, cara, que eu tô pagando as coisas atrasadas, porque eu tô sem emprego, tô sem trabalho, né, mano? Porra,
Sabe, você não consegue botar a vida em ordem, cara. Me formei em fevereiro, não tinha como arranjar emprego, porque todas as escolas já tinham contratado sua equipe, né? Eu tinha passado no concurso, que é lá do SESI, os caras não chamaram, até agora não chamaram, não sei se vai chamar, não deram nenhuma satisfação, não tem nenhum canal de comunicação, também você fica ali chupando o dedo, né? E você fica ali de braço cruzado, ou você fica esperando um belo dia que vai descer uma luz, né, do alto e os caras vão se lembrar que passou, porque eu já vi ali os caras tentar fazer banco de, como que é, de talentos. Eu também me inscrevi em banco de talentos, não chamaram, entendeu? Que é para, sabe, esse trabalho intermitente que os caras pagam um pouquinho para você trabalhar um pouquinho e ficar aquela, mesmo assim não chamaram, entendeu? Aí para o governo do estado também já tinha passado tempo, que eu sei que é um trabalho complicado, porque, né, basta ver esse governador aí, as merdas que ele tá fazendo, né? E aí agora parece que entrou um concurso aí, que vai ter para professor substituto, até me inscrevi, vamos ver o que vai dar. E eu tinha me inscrito no concurso nacional lá no CNU, né, que por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, a data de prestar o concurso foi para setembro, né, e aí vamos ver, de repente, se eu consigo alguma coisa ou não, mas enquanto isso nós ficamos, né, vivendo de luz, né. E eu tentei fazer um monte de coisa, né, eu inscrevi, né, o projeto dos Quanticons do CL Tank, fiz a minha propagandinha ali, né. Não gosto muito de ficar fazendo propaganda, ficar pedindo, pelo amor de Deus, sabe? Basta ver que, os meus 2 TCC, cara, se bem que meus 2 TCC não, minhas 2 iniciações científicas eu fiz, se bem que era para ter entregue, né, a história em quadrinho, mas não deu para fazer história em quadrinho, mesmo assim ia ser muito difícil fazer, porque eu procurei fazer de uma forma que realmente eu estivesse satisfeito com a qualidade visual do quadrinho. Então não é só você fazer de qualquer jeito e acabou. Eu sou completamente contra você trabalhar de qualquer jeito. Se for para trabalhar de qualquer jeito, não faz nada. Você tem que fazer de uma forma que você realmente está convencido que essa é a melhor forma de se fazer uma coisa. Fazer uma coisa para, vamos dar um jeito, depois faz de qualquer jeito, sempre sai pior, porque depois a pressa passa, mas a merda fica, né? E aí você tem que conviver eternamente com aquele negócio que não foi feito do jeito que você precisava, que você desejava, que, sabe, porque você teve pressa. Tudo bem que você não precisa ser aquele cara todo cheio de preciosidade, né, que aqui se arruma. Mas, gente, você precisa seguir algum parâmetro de qualidade, sabe? O brasileiro tem muito disso, do improviso eterno, né? É o descapricho, a sociedade do descapricho, né, gente, né? E eu sou contra isso, sabe? Eu sou contra dizer também que o brasileiro é um cara relaxado por natureza. Não é. Só que é mais difícil, porque na verdade a gente tem uma cultura do descapricho, que é muito diferente. Que é tudo sempre de fazer de qualquer jeito, faz do jeito mais barato, faz do jeito mais rápido, faz do jeito mais simples, faz do jeito de qualquer jeito que seja. E aí a gente sempre está fazendo coisas de segunda linha, de segunda qualidade, sabe? Coisa que não serve para nada, que na hora do aperto o negócio não funciona, tudo dá errado, né? Por quê? Porque está sempre fazendo as coisas de qualquer jeito, entendeu? Está sempre no relaxo. E isso é muito por influência de pessoas que podem decidir, inclusive. Não é só a escolha de, porque o trabalhador é vagabundo. O trabalhador não é vagabundo, não. O trabalhador brasileiro se fode pra cacete. E não ganha nada por se foder. E às vezes ele simplesmente se desencanta, deixa para lá, porque sabe que não vai ter nenhum incentivo. Né? Aí o que acontece? Eu coloquei lá no ICL Tank, né, fiz a campanha e tudo mais, só que quando teve ali a divulgação dos projetos, porque eram 8 categorias, né, 8 categorias. E aí iam ser escolhidos 20 projetos. No final foram 22, porque 2 seriam necessariamente lá do Sul, para dar uma força para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu pensei, bom, são 8 categorias, eles vão escolher pelo menos 2 categorias de cada, né, aliás, 2 projetos de cada categoria, aí vai ficar sobrando 2, que daí o pessoal vai lá e escolhe no meio dessas aí, né, o que de repente foi mais interessante, e beleza, né, pelo menos você vai ter um equilíbrio ali de projeto, né, de área. Só que o que eles fizeram? Quando eles divulgaram o que foi aprovado, da categoria de educação, foi um projeto só. E teve outras categorias que teve 4 projetos.
Ah, mas os 4 eram melhores. Gente, não é que 4 é melhores, porque melhores ali, você tem que entender uma coisa, que é mais votado. E mais votado é pegar pra capar, entendeu? Então tem gente que de repente conhece um monte de gente, faz um monte de esquema e bota um monte de gente ali pra ficar votando. Não significa que é melhor. Significa apenas que for mais votado. E aí, lógico que teve área que tem um pessoal, uma organização muito melhor, muito maior, muito menos comprometida na qualidade, só em, de repente, eu quero levar esse negócio, e os caras votaram pra cacete. Só que, se de repente você tem ali pelo menos um padrão de cada categoria vai ter 2, pelo menos cada categoria tivesse 2. E pelo jeito os caras foram no que foi mais votado e acabou. E dane-se. Ah, mas tem aquela categoria que está melhor estruturada para negócios. Lógico. Você acha que a categoria de educação vai estar estruturada para negócios? Se você comparar com a categoria de negócios mesmo, de iniciativa, sabe, de empreendedorismo, como é que você vai comparar? Como é que você vai querer que seja utilizado todo um parâmetro que é empreendedor, um negócio que é voltado para a educação, que o objetivo é de educação, da qualidade da educação? Entendeu? Porque você vai fazer um outro negócio que é de produtivo, que é de empreendedorismo, enfim. Porra, aquilo ali tá todo criado em cima de parâmetros que é produtivos, né? Que é quantitativo. Agora, se você pega cultura, você pega educação, sabe? São coisas que quem cria vai pensar em coisas que é qualitativa. E quando de repente quer uma coisa que é alternativa, ela vai falar assim, bom, pelo menos alguém vai olhar pra gente, porque quando você vai vender qualquer projeto por aí, seja de educação, de cultura, o pessoal só quer saber de número. Só quer saber de quantidade. Né? Então, assim, eu fiquei bastante decepcionado por causa disso. Assim, não é. Lógico, o meu projeto não foi selecionado, mas por ver que, assim, a dica que foi dada é o seguinte: muda e não muda nada. Né? A gente só trata vocês um pouquinho melhor, mas o negócio é o seguinte: vocês têm que fazer dinheiro. A gente quer aqueles que já estão prontos para fazer dinheiro. Eu não quer ajudar o cara que tem ideia diferente, enfim. Foi essa a minha leitura. E assim, eu queria, lógico, colocar o projeto em outras coisas. Eu tinha concorrido no Funarte, eu fiz no ano passado, esse ano não teve nada, né? Mas assim, eu não conhecia muito bem os parâmetros, tudo que precisa, as exigências, porque fazer exigência para cacete, né? Sabe, você tem que botar gente que é de minoria, você tem que colocar representatividade, você tem que colocar, enfim, um monte de coisa, sabe? Vou ter que botar a equipe para não sei o que, porra, sabe? Cara, você vai fazer uma história em quadrinhos, você já fez o roteiro, já fez a pesquisa, a única coisa que você vai fazer é a arte, você vai pedir para ser pago a arte, aí você vai botar... Quem é que você vai botar, gente? Aí, cara, não, mas bota, porque os caras... eu estou procurando justamente ter algum tipo de financiamento, porque a minha proposta de arte é uma proposta que ela é heterodoxa, com relação à forma como se produz arte para história em quadrinho. E eu já fiz isso porque eu quero fazer um tipo de trabalho que seja um pouco mais próximo ao tipo de trabalho que se faz, por exemplo, em literatura infanto-juvenil, ou em literatura infantil, visualmente falando, porque existe toda uma ideia de que desenho para história em quadrinho tem que ser aquela coisa, aquele preto e branco, desenhado, chapadaço, com aquela cor, né, toda aquela cor que hoje em dia é tudo digital e tal. Eu queria mostrar, fazer um tipo de arte que ele é diferente, que ele tem um visual, tem um aspecto diferente, um pouco mais leve, um pouco mais, sabe, tirar aquela dureza do estilo, da linguagem do quadrinho, que foi desenvolvida assim, porque isso foi desenvolvido numa época que a própria tecnologia de impressão exigia que você tivesse... Ai, toma. Sumiu. É foda, né? Vou deixar carregando aqui. A questão é que a própria tecnologia, a própria questão técnica das prensas, da forma de você imprimir em papel,
Você não podia usar determinados tipos de matrizes, porque aquilo ali não pegava. Então tinha que ser preto mesmo. Por isso que tinha que ser nanquim, caneta nanquim, pena, pincel, sabe? E aí você desenvolveu toda aquela linguagem visual, até a cor, aquele tipo de aplicação de cor. Ele tem uma historicidade que tem a ver com a técnica de impressão, com papel e tudo mais. Agora, hoje em dia, a gente está no século XXI, não sei se vocês perceberam, mas houve uma evolução gigantesca da tecnologia para impressão, que faz com que certos padrões historicamente estabelecidos não precisam ser seguidos. Você pode, de repente, fazer coisas diferentes para obter resultados visuais diferentes. Espera um pouquinho, só que alguém está enchendo o meu saco. Então, gente, eu tive que até sair daqui, porque nunca me ligam, principalmente na parte da manhã. Hoje resolveram me ligar. Enfim, coisas que acontecem. E aí eu tive que sair, tive que fazer um monte de coisa, né? Mas a questão é essa. Uma das propostas minhas do Poticons com relação à arte é você poder experimentar um tipo de arte que também não é nenhuma maravilha, nenhuma coisa revolucionária. É só uma forma, uma linguagem que é um pouco menos endurecida da linguagem tradicional dos quadrinhos. Só isso. E isso me impede, de repente, que faz aí uma equipe, bota um monte de gente que sabe desenhar, os caras já fazem, né? Pega o pessoal que está aprendendo, o cara não dá. Não dá. Desde que você estabeleça todo o padrão visual, padrão de desenho, padrão de estilo, e você solidifique isso, você consegue desenvolver para outras pessoas replicarem isso, aprenderem isso, mas enquanto isso não tiver feito, você vai ter que trabalhar sozinho, essa parte você vai ter que trabalhar sozinho, você vai ter que aplicar isso, porque não adianta eu teorizar, esse é um problema muito grande, principalmente das pessoas que têm uma formação positivista, elas muitas vezes ignoram essa relação da realidade com a teoria. Assim, não existe teoria que não possa ser aplicada. Uma teoria que não pode ser aplicada, que não funciona, é uma teoria positivista. Porque ela funciona dentro de um padrão de realidade idealizado. Você não precisa nem, de repente, aplicar ela. Basta você pensar que o certo é assim, o ideal é assim, né? O ideal seria que todas as pessoas, mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real. O mundo real precisa de aplicação real, precisa de experimentação real. Existe uma questão que é até importante, não vou dizer que não seja, que é bem importante, de você ter o estudo, ter o conhecimento, né, daquilo que na teoria de repente funciona, os princípios, sabe? Você poder entender o mecanismo por trás da realidade material, né? Porque isso é sistematização, isso indica que você, como eu vou dizer, que você aprende, que você estuda, que você pesquisa, mas não adianta, de repente, você faz esse processo e depois você teoriza e pau na máquina. Vai lá e faz porque desse jeito vai dar certo. Por quê? Porque eu já estudei? Não. Você precisa ter alguma experimentação daquilo ali. O próprio método científico moderno, ele tem esses dois pontos, né? E não é à toa que é assim que se faz ciência, né? Porque você procura compreender tudo que está por trás de uma coisa, de um fenômeno, seja lá o que for, de um processo, e aí você vai pensar, olha só que sacanagem isso. Alô? Minha amiga, eu estou ocupado agora, você pode me ligar depois do almoço? Eu agradeço. Então, assim, essa que é a questão. Eu preciso que esse domínio da técnica, da proposta técnica, primeiro eu tenha isso consolidado comigo, já que eu sou autor. E eu estou propondo isso, eu
que isso seja assim, algo executável, para eu poder propor e exigir que outras pessoas façam igual ou façam parecido. É simples, não tem nenhuma mágica, nenhum segredo que não dá para se revelar, entendeu? É algo plenamente, é muito plausível que a gente compreenda como é que funciona isso. Então essa que é a questão, né? Eu coloquei para ler Paulo Gustavo aqui de São Paulo, eu tinha de São Paulo não, de Bauru, né? Eu tinha inscrito para Funarte, mas eu também não entendia direito quais eram as exigências e sim, não atendeu as exigências porque eu, me faltava ainda conhecimento para isso. Eu já tinha no ano passado tentado do PROAC, mas eu perdi o prazo porque eu tive, né, uma pessoa que disse que ia me ajudar e aí chegou no dia e não me ajudou. Falou para mim que, enfim. Aí quando eu fui ver tinha passado do prazo e aí eu coloquei numa outra categoria que não era história em quadrinho e aí não passei. Ali Paulo Gustavo, aqui de Bauru, ainda não saiu. Ainda estão contratando parecerista porque os pareceristas que foram contratados não quiseram. Eu não sei porque não quiseram, mas alguma questão tem aí que eu não faço ideia, entendeu? Não quiseram ser pareceristas, aí estão procurando outros pareceristas para dar o parecer no negócio, mas eu estou achando que isso daí, desde o começo, já subiu no telhado, mesmo porque, assim, também muitas coisas eu ainda não tinha compreendido tudo, tanto quanto eu já consegui entender agora, entendeu? E eu vejo que, por exemplo, o entendimento que eu tenho de projetos, né, para editais, eu entendo que agora eu tenho um certo suporte que me permite, por exemplo, propor um edital igual ao do PROAC, mas um edital que não seja igual ao do PROAC, eu não sei se de repente consegue ter algum peso, sabe? Porque cada edital vai atrás de uma coisa, tem um grau de exigência, um monte de coisa, tem, enfim. E eu não achei nenhuma outra forma de conseguir o financiamento. Aí quando eu vi o ICL Tank, que não é dos mesmos padrões, beleza, né? E aí, lógico, tem um monte de gente que fala assim, por que você não faz um catarse? Cara, não faz um catarse. Primeiro porque eu não sou vendedor, eu não tenho cara de pau de vendedor. Vendedor vende até a mãe. Eu não consigo fazer isso. Então não adianta as pessoas, de repente, porque essa é uma questão muito, muito presente, venda da própria ideologia, né, neoliberal. Como que eu vou dizer? Você vende, não, todo mundo vende, qualquer um pode vender. Qualquer um pode vender. Vender é para qualquer um. Cara, não é para qualquer um, é para qualquer um que tem estômago para vender. Porque às vezes você sabe que o negócio é ruim e você vende, porque aquilo te dá dinheiro. E assim, você precisa ter um belo grau de abstração da realidade para você passar isso para frente e não ficar com nenhum peso na consciência que eu não tenho. Entendeu? Não estou aqui nem dizendo que eu sou melhor, que eu sou pior, que eu sou diferente, que está certo e está errado. Mas não é um tipo de habilidade que faz parte da minha pessoa. É simples, não tem segredo nenhum. Então, assim, eu preciso, né, de repente, ver se eu consigo fazer, porque dá para eu fazer, porque eu até pensei, não, vou fazer por conta. Mas assim, por conta eu tenho tantas outras coisas também para fazer, entendeu? Sabe? Se eu fizer por conta, eu não vou ter nenhuma fonte de renda. E aí, tem conta para pagar. Eu tenho coisas para fazer. Eu também tenho que, paralelamente, procurar algum trabalho, algum emprego, alguma coisa. E está muito difícil, principalmente por causa da minha idade. Sabe? Como professor é difícil porque... mas você não se formou? Eu me formei. Só que tem toda essa questão do tempo em que as escolas particulares formam suas equipes de trabalho, que aí você vai fazer contato, vai mostrar o seu portfólio, não, é o seu currículo, o pessoal vai se interessar, de repente vai ver se você cai nas graças de alguém, porque já me falaram isso, desde quando eu estava ainda estudando, que escola particular é networking, e eu não faço networking, eu não sou um vendedor, gente, sou um péssimo vendedor. Ou de repente a minha forma de me relacionar é a forma espontânea, ou de repente simplesmente é difícil de manter alguma coisa. Gostaria de ser um pouquinho mais, sei lá, mais falso, mais
fake, né, na forma de me relacionar com as pessoas, ou, enfim, baixar a cabeça bem mais, questionar bem menos, mas eu tenho essa dificuldade. Então, assim, e tem gente que acha que porque eu sou assim na hora de conversar, na hora de, sabe, de você analisar as coisas, de você ter um debate, tem gente que já acha, não, esse cara é assim o tempo todo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, em todas as questões, inclusive no trabalho. Em vez do cara trabalhar, o cara vai ficar questionando. Só que trabalho é trabalho, cara. Você me paga e você me pede o que você quer que eu faça. Eu vou lá e faço o que você faz, você me paga, acabou. Entendeu? Lógico, ninguém vai me pedir para matar uma pessoa, eu vou matar. Porque a minha função dentro da sociedade não chega a isso, né? Mas, vamos ser sinceros, assim, eu não tenho poder para fazer mais do que isso. De repente, eu vou revolucionar uma coisa. Se eu não tiver autoridade para revolucionar, se eu não tiver liberdade para revolucionar. E outra, se a pessoa com quem eu vou tratar é uma pessoa que não quer ser revolucionada, não tem o que fazer, meu filho. Educação é uma coisa que é um trabalho dentro da realidade da condição daquele que vai ser educado. Essa história de que o professor é doutrinador é papo furado. Porque para você ser um doutrinador, você precisa pelo menos ter alguma matéria-prima que seja doutrinável. Aí você tem um monte de criança que já está com a cabeça já entupida de um monte de preconceito, de um monte de ideia sobre tudo, sobre o mundo e tal. O máximo que você vai conseguir fazer é ensinar a matéria de maneira que a pessoa, de repente, não seja completamente tapada. E às vezes você não consegue isso. Você simplesmente faz com que a pessoa, porque isso também é um problema real, o máximo que você consegue é fazer com que a pessoa se preocupe em aprender o suficiente para passar, sabe, de ano, para tirar uma nota alta. Tem muita gente que, na verdade, não está preocupado em aprender, em saber da coisa. Está preocupado em passar de ano. Da mesma forma que vai chegando nos últimos anos ali no ensino médio, uma quantidade enorme de adolescente está interessado em aprender o suficiente para entrar numa universidade, para passar lá no vestibular. E faz isso no vestibular, depois na universidade, vou aprender o suficiente para passar, depois eu vou saber o suficiente só para arranjar emprego e para eu ser a pessoa que o meu patrão quer. E acabou, entendeu? Isso já, sabe, não é nem questão de eu achar que isso é certo ou é errado e tal, mas isso já está consolidado na opinião pública, no senso comum. Não adianta você achar ruim, é isso. A pessoa, de repente, se você me mandar fazer uma coisa, isso vai me pagar as contas, vai me fazer com que eu tenha minha grana no final do mês, que eu viva relativamente bem, possa, né, comprar as coisas que eu quero, possa consumir, eu faço, não tem problema nenhum. Porque, ninguém quer ser revolucionário no mundo. Na verdade, você é revolucionário porque o mundo te obriga, sabe? Porque você vê que você só se ferra, entendeu? Basta as pessoas que têm algum poder de decisão parar de ferrar com a vida das pessoas, porque ninguém vai querer fazer revolução nenhuma. Você acha que alguém fala assim, eu vou acabar com o sistema? O sistema acaba comigo, cara, então eu prefiro acabar com o sistema antes. E é essa que é a questão, sabe? E às vezes, lógico, é muito complicado isso, e eu tô falando uma parada que é sem nenhum grau de hipocrisia. A gente precisa ser realista. E ser realista é, inclusive, ser realista com relação à forma como você interage com o mundo. Na questão real. Por isso que tem tanta gente que faz coisas horrorosas, porque alguém mandou você fazer essa coisa horrorosa. Porque o cara está pagando. O cara expulsa morador de rua. O cara humilha o outro. Porque ele tem um objetivo ali, ele está sendo pago, está sendo quem está ali, enfim, está te oferecendo ali uma condição de você trabalhar, enfim, para fazer aquele tipo de coisa. Você vai ser pago, de repente, quem está te pagando vai te oferecer alguma coisa
que vai entender que aquilo que está sendo oferecido é o suficiente para que você faça aquilo ali e simplesmente faça, e não tem problema nenhum. E muita gente faz e não tem problema nenhum. Ah, mas e se a pessoa tiver problema? Então, a pessoa não faz. E a pessoa não trabalha lá. A pessoa fica desempregada. Os caras botam um outro. É assim, esse é o fluxo dessa relação de trabalho, entendeu? Ah, mas essa relação o cara tá querendo explorar demais. Então, se você aceitar a exploração, você continua no trabalho. Se você não aceitar a exploração, o cara vai te tirar do trabalho. Assim, da mesma forma que de repente você estiver trabalhando em algum lugar e alguém chega e fala: puta, eu gosto de você, você é um cara que trabalha bem, um cara responsável, e te oferecer condições muito melhores do que a que você tá, você pega e sai fora. Ah, mas tem gente que fala: ah, mas isso é traição. Então não é traição, cara. A relação dentro desse sistema nosso é essa aí mesmo, entendeu? Se você pode se dar o luxo e tem a sorte, de repente, de ser alguém que os caras falam assim: nossa, esse cara é muito bom, eu quero que você esteja aqui comigo. Cara, você vai usar isso a teu favor. Se você de repente não consegue ter esse perfil, é mais difícil, cara. Você é vulnerável dentro desse sistema de coisas. E eu não estou dizendo aqui, é assim que é certo, porque tem gente que fala que assim é certo e bola pra frente, vamos parar de encher o saco, vamos parar de chorar. Não, cara. A gente sabe que tem uma série de injustiças nisso, mas essa série de injustiças assim, precisa ser trabalhada para mudar. Porque ela sempre está mudando. Todas essas relações elas estão em constante mudança. O problema é quando ela muda para pior. Porque de uns 10, 15 anos para cá, ela tem mudado para pior. Ela não tem ficado melhor. Ela não tem ficado boa. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. De repente, para quem esteja contratando. Mas eu também fico muitas vezes na dúvida se para o cara que contrata é bom. Por quê? Porque tudo isso gera a precarização. E precarização de trabalho é precarização de produção. Você faz um trabalho precarizado. Você se sente destruído. Você se sente desvalorizado. Você não tem pique. Isso balança com a tua psique. E assim, você não vai entregar o melhor de você. É isso. E tem gente que não se importa nem um pouco que o cara que esteja trabalhando não entregue o melhor de si. Porque o cara também não faz a menor questão de ser o melhor. Faz questão só de estar fazendo alguma coisa ali que vai dar um lucrinho e acabou. Sendo que, de repente, esse lucrinho poderia até virar um lucrão, alguma coisa muito maior. Entendeu? Mas a pessoa, ela está num grau de envolvimento que ela vê vantagem nisso. Infelizmente, ela vê vantagem nisso. Porque, assim, no próprio sistema capitalista mesmo, você poderia ter um caminho que gera um ciclo mais positivo, mas não vicioso, sabe? Um ciclo virtuoso. Mas acho que é uma questão também de formação e também de ideologia, de como você enxerga o mundo e você enxerga as pessoas à sua volta como, sei lá, o seu inferior, o seu sei lá o quê. E aí você tem essa interação que você sempre opta pelo que é pior, entendeu? Pela relação mais apodrecida ali, pela forma mais decrépita de você construir, de repente, todo um serviço, um trabalho, uma relação social, empresarial, artística às vezes também. Né? E lógico, isso vai ter um retorno. Mas não adianta, de repente, você achar que você vai apostar em que qualidade daquilo que você faz é qualquer uma, e de repente você vai ser reconhecido, vai ser considerado um cara que faz uma coisa de qualidade. Você não vai fazer uma coisa de qualidade e as pessoas vão perceber que você não faz uma coisa de qualidade. E você vai ter todo o retorno da não qualidade que você escolheu. E não enche o saco, não reclama, não acha ruim. Né? Porque isso que é o pior problema, né? Pessoa que de repente acha: ué, mas ninguém dá valor pra mim. Meu filho, você não dá valor pra você. E é um troço complicado, cara, sabe? Que até mesmo entre as pessoas que costumam dar um valor, porque, cara, dentro de toda essa relação, existe uma questão de você saber se valorizar, saber jogar o jogo. E é um jogo que às vezes você não tá afim de fazer, porque simplesmente você fala assim: porra, não é um jogo que eu quero fazer. Não é que você esteja errado, entendeu?
E as pessoas também precisam parar de achar que o jogo é assim e quem jogar ganha, quem jogar... Sabe? Essa relação tipo de lei do cão. Olha, o mundo é uma selva. Então, o mundo é uma selva para selvagem. Entendeu? Para gente civilizada, o mundo deve ser uma civilização e não uma selva. Se é uma civilização que é só a casca de civilização, mas todas as formas que existem das pessoas se interagirem como os selvagens, então, na verdade, é só uma casca. Não existe civilização. Não adianta você, por mais que você tenha computador, internet, tablet, cacete A4, celular, satélite, você ainda é um primata. E você pouco evoluiu no mundo. Porque não adianta nada você saber um monte de coisa e você interage no mundo, né, tacando fogo no Pantanal para plantar grama. Por quê? Porque vira pasto, porque os boi comem, e aí eu vendo mais carne. Cara, cada um pensa do jeito que pode, né? Dura que essas coisas muitas vezes faz a porcaria, né? A porcaria da consequência que você teve esbarra na vida de todas as pessoas do planeta. Pessoa que não tem nada a ver. Isso que eu quero. Né? Mas enfim, você faz o que você quiser. E essas relações assim de você ceder, elas são, não é que elas são estranhas. Elas muitas vezes são assustadoras, para falar bem a verdade, sabe? Eu posso dizer, assim, principalmente das coisas que eu andei vendo nesses últimos dias, né? Nesses últimos tempos aqui, que eu tô sem fazer vídeo nem nada, né? Você acaba conhecendo uma coisa ou outra. Houve muita discussão, por exemplo, com relação à inteligência artificial, porque tem um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial no Brasil, e que é um projeto de lei que ignora o artista, que é o maior, que vai ser o grupo, não importa que tipo de arte você faça, mas vai ser o grupo que vai ser mais atingido se você tiver uma forma de inteligência artificial que faça tudo. Porque assim, as empresas, quando elas começaram a lançar a inteligência artificial pode ser usada por muita coisa, e muita coisa útil, e ajudar muito o ser humano, e ajudar muito a pessoa humana. Mas da maneira como a gente vê aqui, como ela está sendo proposta, ela tá sendo proposta para ser um substituto dos artistas. A inteligência artificial, essa é a intenção que é clara para todas as empresas que estão investindo em inteligência artificial, é fazer a música no lugar do músico. É fazer a pintura no lugar do pintor. É fazer o desenho no lugar do desenhista. É fazer o texto no lugar do redator, do escritor, do roteirista. É substituir uma mão de obra que ela é especialíssima, que demora muitos anos para você ter a qualidade que você tem. E aí você tem uma coisa curiosa, porque assim, o que é aceito dentro da inteligência artificial é um nível que é mediano. Ele é só aceito assim, como uma possibilidade de produção em larga escala, mas assim, qualidade mesmo artística não tem nenhuma, criatividade não tem nenhuma. É para você fazer aquilo que for mais, como que eu vou te dizer, assim, aquilo que for mais rápido, mais imediato. Ele atende a uma série de exigências estéticas, que tem mais a ver com o arrematamento daquela arte que você faz, sabe, com um refinamento da finalização, de repente, e ter uma cara de uma coisa, né, legal, bonita, comercial, mas o fato é que ele não tem peso criativo, artístico, né? E tem uma coisa, né, você pega aí um setup, por exemplo, de uma inteligência artificial que gera imagem, por exemplo, em 1 minuto faz 4 imagens. Que artista visual que faz 4 imagens em 1 minuto? Nenhum. Mas desses 4, 3 você joga fora. Não tem importância, cara. Você fez em 1 minuto. Quanto você faz em 1 hora? Você entende? Assim, para você ter uma produção puta de baseada, a baseada é uma maravilha. Eu já vi gente que até fez videozinhos aí, alguns anos atrás, nesses vídeos curtos, que dando dica como é que você faz para ganhar dinheiro. Como é que você faz para ganhar dinheiro sem trabalhar? Aí você vai lá no site de inteligência artificial, pede para fazer um monte de desenhinho bonitinho, faz um monte de desenho de estampinha, de coisinha bonitinha, aí você vai no site ali que transforma isso em
em estampa de camiseta, em adesivo, em qualquer... E aí você vai lá e bota para vender, e se vendeu, você ganhou alguma grana, entendeu? Você top daquelas porcariadas, entendeu? E aí, como você não trabalhou mesmo, né, de repente alguém gostou, alguém vai pegar e vai pagar para você fazer isso. Você está ganhando grana, você está ganhando grana sozinho, você fica o dia inteiro, você faz 20, 30 de um desenho ali de inteligência artificial, bota ali para camiseta, bota ali para chaveirinho, bota ali para capa de caderno, bota ali para qualquer bobagem, e de repente pode ser que alguém goste daquilo ali, e se gostar a pessoa vai, aquilo é lucro, entendeu? Sabe aquelas coisas sob demanda, né, de artista? Então, né, aquilo é lucro, porque você não fez nada, né? Você fez um monte ali, e se vender pronto, você ganhou uma grana. O que é importante nisso? É a grana. Assim, não existe uma relação de arte, não existe uma relação de criatividade. É grana, apenas grana. Né? E assim, isso é muito assustador você ver até que ponto de repente você chega. Né? Tem uma coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei muito baqueado, que eu fico questionando de repente se tem a ver também com a questão de grana, assim, porque já há alguns dias a viúva do meu professor de desenho, né, do Ismael, entrou em contato comigo para contar de uma pessoa que faleceu, um ilustrador influente que faleceu e que assim, recebeu uma mensagem assim, que é só para os amigos e tal. Então, assim, ela me contou porque assim, eu sou uma pessoa mais próxima dela, porque eu sempre tive um relacionamento bastante próximo do Ismael, mas não dos outros alunos, inclusive desse ilustrador. Mas como eu tinha essa relação mais especial com o Ismael, ela acabou me passando essa mensagem. Ela às vezes me conta o que acontece de pessoas ali que foram alunos do Ismael e tudo mais, né? Mesmo eu já falei para ela assim, não é que eu não tenho interesse, mas tipo, minha vida seguiu um outro caminho e houve um afastamento, enfim. Qualquer dia, de repente, se for o caso, eu posso até contar um pouco de peripécias que tem a ver com isso. Que não é o dia não é hoje, né? Vamos deixar claro. E aí o que acontece? Essa pessoa faleceu, eu vi que teve uma mensagem ali destinada para as pessoas mais próximas, falou do velório, do enterro, enfim, essa pessoa foi cremada. Eu não estou nem falando o nome da pessoa, né, porque eu já cheguei a falar num grupo ali de pessoas do meio a respeito e, cara, ninguém sabia. E aí eu fui pesquisar, eu pesquisei por 2 dias, pelo menos, para ver se tinha alguma notícia, porque ele foi um cara bastante influente, ele foi um cara que fez trabalhos muito relevantes para clientes relevantes, que deu uma grana relevante e tudo mais, e nada. E ele é um cara que eu sei que ele fazia trabalhos, pegava projetos, muitos deles importantes, muitos deles grandes, e eu comecei a ficar um pouco desconfiado que, putz, será que isso está sendo mantido assim, um pouco na moita, porque talvez ali ele tenha ainda a empresa dele, talvez a empresa tenha alguns projetos que estejam andando, caminhando, e que o fato de repente das pessoas saberem que ele já não está mais entre nós, né, possa fazer com que a empresa dele corra o risco de perder esses contratos, porque ele não está mais ali, não vai estar mais cuidando das coisas. Sabe, isso me assusta muito, porque isso revela um grau muito grande de escravidão, cara. Porque a gente passa a nossa vida toda querendo ter, de repente, a oportunidade e o direito de ter um trampo, né, legal, que reconheça, com clientes legais, que paguem bem. E, de repente, a perspectiva de você, de repente, ter um trabalho que esses clientes eles não vão entender se você morrer, cara. Isso me lembra aquela história, sabe, do vigia ali, ou do repositor do supermercado que morreu no meio do trabalho, e os caras botam ali um guarda-chuva, botam ali, dão uma cercadinha e não fecham nada, não tiram nem o corpo. Por quê? O lucro é mais importante, sabe? O lucro é mais importante que a vida. O lucro é mais importante que o luto. Eu não sei, assim, pode ser só uma especulação nesse caso, mas tudo isso é terrível. A gente até mesmo se só for mesmo dentro da especulação, dentro eu estou desconfiado, né? Estou suspeitando, mesmo dentro da suspeição, né?
é, aterrorizante, porque, cara, passa, pelo menos para mim, uma percepção muito grande de que a gente está muito pior em termos de humanidade, em termos de civilidade, do que eu me lembro desde quando eu era criança, sabe? Desde que eu me conheço por gente. É difícil até da gente pensar alguma coisa do tipo assim, onde foi que eu errei? Cara, onde foi que essa sociedade civilizada errou? Que a gente de repente tem oportunidade, o desenvolvimento científico, tecnológico, de inúmeras áreas, seria possível para a gente ter resolvido pelo menos 90% de todas as mazelas da raça humana. E a gente está descambando para quase voltar à Idade Média. Nenhum problema realmente importante foi resolvido. Nenhuma grande doença que gerou tantas calamidades no mundo se encontrou uma cura eficaz, definitiva, barata, fácil, de fácil acesso para todo mundo. A única exceção é a Covid, porque a Covid realmente não tinha controle nenhum. Ninguém tinha controle sobre ela. E ela tinha um poder de matar que era absurdo. Que aí você viu em um espaço de 1 ano e meio, 2, toda a comunidade científica do mundo junta, resolvendo esse problema. E aí muita gente desconfiou que era mentira, porque foi muito rápido. Porque, na verdade, nada se cura rápido. Até hoje você não tem cura para o câncer. Até hoje você não tem cura para AIDS. Não tem? Será que a gente não tem? Não sei. Eu não sou farmacêutico, eu não sou químico. Então, tudo isso, as pessoas precisariam pelo menos... Se você não quer ser o cara que vai ser o chato, que vai... Sabe? Mas pensa um pouco nisso. Esse é o mundo que você se sente confortável de viver? É desse jeito que você quer viver? É desse jeito, nessa maneira de se relacionar com as pessoas, com o dinheiro, com o trabalho, com a produção, com a vida na Terra, que você deseja para você, para os seus filhos, para os seus netos? Porque assim, o planeta a gente sempre tem um só. Mesmo que tenha aí um maluco de um Elon Musk dizendo que vai para Marte, cara, até hoje ninguém foi para Marte. Na teoria é possível, mas na prática ela não existe, ela não é nem viável, assim, né? E a gente vê o pessoal, não, mas pode ficar sossegado, meu, porque se der ruim a gente parte para outra. A gente quem, cara? A gente quem, cara pálida? A gente? Você que trabalha aí no interior, você que ganha 1, 2 ou 3 salário mínimo, ou mesmo 10, 20 mil reais, você não tem dinheiro para isso não, cara. Se tiver essa oportunidade, se tiver essa possibilidade, você acha que vai ter como? Não vai ter, cara. A gente vai ficar aqui respirando ar cagado, bebendo água cagada, comendo comida cagada, morrendo cagadamente por dentro, porque a gente come aquilo que a gente caga, né? A gente caga aquilo que a gente come, porque já não vai ter mais nada, vai estar tudo cagadinho. Então, não sei, cara, se de repente as pessoas estão... Sabe, eu lembro que o pessoal falava muito assim de você contar com o ovo fora do cu da galinha, ou melhor, dentro do cu da galinha. E eu percebo que essa relação, até mesmo as pessoas mais... os milionários mais pica das galáxias do mundo, a impressão que eu tenho é que eles estão contando com o ovinho lá dentro ainda, que o ovo nem virou o ovo ainda. E pode ser que não vire, isso que é pior. O pessoal, não, mas vai virar ovo. Vai pingar, esse ovo vai pingar. Ninguém garante que vai pingar. Existe uma possibilidade real que esse ovo nunca pingue. E aí, meu filho, a gente estaremos extintos porque você foi burro. Porque você foi burro. Você pegou e empregou todos os seus milhões, seus bilhões para saquear o planeta inteiro e se mandar. E na hora de se mandar não tem como se mandar.
Cara, é o crime perfeito do idiota que acha que ele consegue tudo, inclusive dar um cambal, né? Um cambal planetário. Né? Olha, eu vou dar um golpe, eu vou sacanear com o planeta inteiro, né, meu? Vou arrancar tudo que tem aqui, vou ganhar dinheiro com tudo, vou privatizar tudo, vou tirar dinheiro até do ar que você respira. E quando o ar estiver irrespirável, não deve mais, só tiver um bagaço, eu me mando. E aí, de repente, lá na frente, depois de você ter tido essa brilhante ideia, você chegar à conclusão que, puta merda, não dá para sair daqui. Se der para sair daqui, ixi, a probabilidade de alguém sobreviver vai ser assim, metade não vai aguentar a saída. Do que sobrar, metade não vai aguentar até chegar fora do sistema solar. Aí, do sistema solar até um outro sistema solar, 1% só que vai sobreviver. Aliás, dos descendentes. Aí, você entrando no outro sistema solar, até você chegar no planeta, desse 1%, somente 1% chega lá vivo. E depois que desce, para você montar o Billy Knight lá, talvez não tenha ninguém para montar. E mesmo se tiver gente para montar todo o Billy Knight, vai ser tão trabalhoso que uma pessoa não dure 1 ano de vida. Quanto mais 10 anos, quanto mais vai ter filho, vai ter... Então, filho, sabe, isso é matemática, é probabilidade. Sabe, eu que sou um cara que sou de arte, que não, né, não sou muito afeito a ciência exata, só no truque de zóio. Eu já percebo o quanto isso é idiota. E a pessoa aposta na idiotice. Bilionário, aposta na idiotice. Não, vai na fé, vai dar certo. Fé em Jesus vai dar certo, então, filho. Essa conversa foi, na verdade, uma conversa meio que jogada fora. Isso não estava dentro de nenhum roteiro predeterminado. E o resultado é essa bagunça aqui, essa bagunça conceitual que vocês estão vendo. Mas eu queria falar isso, queria voltar de repente com um papinho, né, que também não é, eu nunca consigo fazer um papo muito leve, né? Não consigo falar bobagem assim, falar muita groselha. Se bem que para os positivistas de plantão, tudo que eu falo é groselha, mas até aí, cara, tudo que vocês falam para mim também é groselha. Então, estamos empatados no jogo, tá? Então, assim, se de repente nada disso te faz perder a oportunidade ou a vontade de viver, dê o seu joinha, curta essa página, siga, né? Se você quiser aí fazer um comentário, faça um comentário civilizado, se possível racional, que dê pra gente usar, que sirva para alguma coisa, né, que a gente possa fazer na nossa vida, né? Porque também se não der pra fazer nada, não vai servir para nada, né? E assim, cara, estamos aqui e... eu até tô fazendo esse vídeo aqui, vocês estão vendo que o ângulo tá diferente, tá o ângulo de cima, porque tá da câmera do meu iMac, né? Porque o iMac é lá em cima, né? O laptop, que é um laptop pequenininho, a câmera fica embaixo, né? Então por isso que tem essa diferença de cara, né? Aí você começa a ver que o fundo aqui tá todo cagado, que eu pretendo reformar esse fundo, assim que der, porque por enquanto não tá dando também. E é isso aí, gente. Eu estou fazendo isso para testar, para ver se o computador, né, como é que ele captura, como é que ele vai processar, como é que ele vai editar. Vou ver a velocidade, a rapidez, a praticidade. Se de repente dá para eu voltar a fazer as coisas com esse computador aqui. E é isso aí, gente. E aí até a próxima.